O início do capítulo 5, que é o início do Sermão da Montanha, é o relato de hoje que traz as bem-aventuranças. Essa expressão bem-aventurança significa o quê? Felizes. Bem-aventurados são aqueles que são felizes. Então Jesus, iniciando o Sermão da Montanha, é como se ele estivesse nos dando a receita para nos indicar aquilo que nós precisamos fazer e aquilo que nós precisamos suportar por amor a ele para chegarmos ao céu. É como se numa prova ele nos desse o gabarito. Então Jesus está dizendo: bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que são perseguidos por causa de mim. É a nossa receita daquilo que nós temos que fazer e suportar para chegarmos ao céu. Eu vou me concentrar em uma bem-aventurança. O versículo 4 diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Algumas traduções dizem assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Estar aflito é sinônimo de, às vezes, chorar. E todos nós, durante a vida, nós enfrentamos situações, nós enfrentamos momentos em que nós poderemos estar aflitos, em que nós poderemos chorar. O choro, quando ele é sincero, quando ele é verdadeiro, não aquele choro falso, né? Algumas pessoas têm, né? Na Albânia, aqui não. Lá na Albânia, né? Na Grécia, na Turquia, né? Mas o choro, quando ele é sincero, ele é a expressão de uma realidade interior. Ele é a expressão da minha angústia, ele é a expressão da minha preocupação, ele é a expressão diante de uma situação que eu estou vivendo. Eu falo que tem dois extremos, né? Tem alguns que choram demais e alguns que choram de menos. Tem gente que é manteiga derretida. Qualquer emoção chora, até coisas boas, né? Eu acho que eu sou do outro grupo. Eu sou do grupo que é mais insensível, né? Se vocês me verem chorando, meu choro é sincero. E se me ver chorando de soluçar, é porque a coisa está feia. Aí tem alguma coisa muito errada, né? Eu estou muito emotivo, né? Eu não estou emotivo, eu estou muito emotivo. Mas para dizer que o choro, que a aflição, ela faz parte da nossa vida às vezes. Nós enfrentamos situações, nós enfrentamos momentos que nós estamos sujeitos. Ontem foi dia de finados, algumas pessoas ficam mais emocionadas. Se lembram de alguém que partiu, de um familiar, de um amigo, de um benfeitor. Às vezes nós também ficamos aflitos, né, por uma situação familiar. Nós ficamos aflitos por uma situação financeira, profissional. Nós ficamos aflitos porque estamos diante de uma situação que nós não encontramos a solução. Então, todos nós estamos sujeitos. A nossa vida terrena aqui, gente, é isso mesmo. É combate, é luta. Faz parte da nossa vida. A Salve Rainha diz que aqui nós estamos num vale de lágrimas. E aí nós podemos entender também o que a primeira leitura está nos dizendo hoje. A primeira leitura é do livro do Apocalipse de São João. Quando a gente escuta essa palavra, a gente já começa a pensar Apocalipse, fim do mundo, Armagedon, desespero. Gente, o livro do Apocalipse não é um livro, e é o último livro da Sagrada Escritura, não é um livro que vai despertar em nós o desespero, a desconfiança, não é isso. Pelo contrário, o livro do Apocalipse, que foi escrito por São João, ele foi um livro escrito para renovar a fé e a esperança dos primeiros cristãos que estavam sendo perseguidos. E hoje, para nós, continua sendo uma mensagem de fé e de esperança. É um livro que tem muitos símbolos, que tem números, que tem sinais? Sim, mas por detrás de tudo isso tem um significado. A leitura de hoje mesmo, aparecem vários sinais. Aparece o número, né, de uma multidão, de tribos, povos, raças, nações, e aparece o número, 144 mil. Não tem nada a ver com aquilo que os testemunhos de Jeová falam, gente. Não tem nada. Se 144 mil são o número dos que serão salvos, já joga a toalha, nós estamos fora disso. Nós estamos no século 21. Se desde o início da humanidade 144 mil serão salvos, eu acredito que é muito difícil nós sermos salvos. 144 mil é uma referência às 12 tribos de Israel, aos 12 apóstolos, e significa
a universalidade da salvação por meio da igreja. Não é uma limitação da salvação, pelo contrário, é dizer que todos aqueles, pela igreja, por meio da igreja, por meio da fé, serão salvos. Esse é o significado. E aí fala que essa multidão, coloca mais alguns sinais, foram marcados na fronte, trazem a palma da vitória, trazem a veste branca e foram lavados no sangue do Cordeiro. Tem a ver com o nosso batismo. Padre, mas como assim? Se você já participou de um rito do batismo, seja de uma criança ou de um adulto, domingo passado eu presidi 9 batizados aqui. Se você observa os sinais no rito do batismo, aquele que é batizado, seja criança ou seja o adulto, ele é marcado na fronte com o sinal da cruz. A veste batismal, que cor que é? Branca. Quem recebe o batismo, recebe espiritualmente a palma da vitória, a palma é sinal da vitória, e aquele que é batizado, ele é lavado no sangue do Cordeiro. Olha o significado do nosso batismo. E depois aparece uma pergunta na leitura: quem são esses que foram marcados na fronte, que receberam a palma da vitória, que foram lavados no sangue do Cordeiro e trazem a veste branca? A leitura diz: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Ou seja, nós fomos batizados, nós fomos marcados na fronte, recebemos a palma da vitória, recebemos a veste branca, fomos lavados no sangue do Cordeiro, e a nossa vida é uma grande tribulação. Se nós chegarmos no céu, e todos aqueles que estão no céu viveram essa palavra, se nós lutarmos durante essa vida, na grande tribulação, no vale de lágrimas, nós chegaremos no céu como aqueles que vieram da grande tribulação. Os santos, aqueles que estão no céu, os santos canonizados e todos os santos, viveram nessa vida uma grande tribulação. Santa Teresinha, por exemplo, que é a nossa padroeira, suportou a tuberculose com paciência. Naquela época não se tinha tantos meios. Ela foi suportando, no corpo ela ia definhando, mas espiritualmente ela estava fortalecida. Foi uma grande tribulação para ela. Não a única, mas foi uma das grandes tribulações. Quantos homens e mulheres que foram perseguidos durante a vida suportaram a grande tribulação? Aqui nessa vida, gente, nós vivemos uma grande tribulação. Nós vivemos uma luta. Nós vivemos um combate.